sentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna, deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Nos dias de Assuero, rei, naquele momento, naquele período, dois de seus guardas, Bigtã e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a rainha Esther para que o avisasse. O que ela fez em nome de Mardoqueu. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 21, versículo 22. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo, Mardoqueu, e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 20, versículo 22, parte B. Então, aqui nesse primeiro tópico, irmãos, nós podemos ver que Mardoqueu descobriu uma conspiração contra o rei, Assuero. Mardoqueu era primo da rainha Esther. Ele era mais velho que a rainha Esther. A rainha Esther, ela era órfã. Então, Mardoqueu, naquele momento, assumiu a criação da sua prima e a Esther, logo após, vir a ser rainha no reinado do rei Assuero. Já no palácio, Mardoqueu foi colocado como ministro do rei. Ele não tinha acesso ao palácio, mas ele era um dos homens de confiança do rei e ficava sempre à porta do palácio. Trabalhando um desses dias, Mardoqueu descobriu uma trama entre dois guardas do rei, entre dois eunucos, que também eram de confiança do rei, Bigtã e Teres, que tramavam a sua morte. Logo assim, sabendo desse fato, dessa conspiração contra o rei, Mardoqueu contou à rainha Esther, pois Mardoqueu não tinha acesso diretamente ao rei. Precisava ter alguém que conhecesse ele, mais próximo dele, que seria a rainha no caso, para poder estar avisando o rei. O rei está tomando cuidado com essa trama dos dois, assim então, guardas, de confiança do rei, tramando a sua morte. E assim a rainha fez, disse ao rei, ainda confirmou com o rei que Mardoqueu é que tinha lhe passado essa informação. Ela não assumiu, não absorveu essa informação perante o rei, que foi ela que percebeu essa trama. Ela passou para o rei que Mardoqueu havia lhe passado essa informação muito valiosa, pois Mardoqueu naquele momento, como fiel ao rei, tinha o pensamento de salvar a vida do seu rei. Apesar de que Mardoqueu, Esther, eles eram judeus. Então, assim, eles não estavam no palácio esquecendo do passado deles. Eles sempre ainda tinham a adoração ao nosso Deus único, Deus dos israelitas, pois era a essência da vida deles. Eles foram levados cativos para o palácio babilônico do rei Assuero. E assim a rainha Esther fez, passou essa informação valiosa para o rei Assuero, dessa trama dos seus dois homens de confiança, dois soldados, Bigtã e Teres, sobre a trama para poder fazer a conspiração da morte do rei. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário nessa primeira parte? Pode continuar, mas tá bem. Mas essa questão do Mardoqueu, falou que ele e a rainha Esther, vamos perguntar, irmãos, vamos botar o professor para. Entendeu? A rainha Esther e o Mardoqueu, eles virariam uma oportunidade, é isso que o senhor acha? Não, assim, eu não vi como oportunidade, porque eles já eram fiéis ao rei, pela condição que eles se encontravam naquele momento. Fiéis, assim, por ver que naquele momento quem tinha as ordens, e eles estavam dentro do palácio, era o rei. Mas mesmo mediante a eles entenderem essa liderança do rei e não querer ser desobediente, assim como foi
a rainha Vasti, que foi retirada da condição de rainha, e ter sido colocada a rainha Esther, né, na condição de rainha, eles não queriam ser desobedientes como foi com a Vasti anteriormente. Então, mesmo eles estando no palácio, não adoravam aos deuses deles, né? Continuavam adorando o nosso Deus, eles não esqueciam das suas raízes, mas eles ali se viam em condições de ter que ser obedientes a quem estava na liderança naquele momento. E Mardoqueu, ele fiel, obediente ao rei, ele percebendo a vida do rei em grande ali, condição para ser ceifada por dois homens da sua confiança até então, dois guardas de Bigtã e Teres, ele prontamente, ao saber disso, levou ao conhecimento da rainha. A rainha avisou o rei Assuero, e a rainha não quis se valer dessa informação, dizendo que foi ela que descobriu. Ela frisou para o rei que Mardoqueu teria passado essa informação para ela. Alguém mais? Alguma pergunta? Número 2, tópico 1. A investigação. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtã e Teres foram enforcados, livro de Esther, capítulo 2, versículo 23. Mardoqueu certamente buscou cientificar-se da conversa que ouviu, antes de transmiti-la à rainha Esther. O rei Assuero, mesmo ouvido da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, o rei Assuero agiu como um líder sensato e não percebeu e não exerceu o poder de forma precipitada, sendo rei. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque comprovar toda acusação, para não cometer injustiça. Assim, podemos ver exemplos também de injustiças, de repente, que foram cometidas no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 7, livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Então, assim foi feito, meus irmãos. O rei Assuero, ele mesmo tendo fontes concretas de pessoas da sua confiança, que até então era a rainha Esther e Mardoqueu, que era até então um dos seus homens de confiança, também ficava à porta do palácio, ele fez a investigação para saber a verdade da conspiração, foi constatada a verdade dos dois guardas e foi ordenada a morte dos dois guardas à forca, porque foi constatado que realmente eles estavam tramando contra a vida do rei. Alguém quer fazer algum comentário? Pergunta? Mas tá muito bem. Parar mesmo, perguntar se tem questionar alguma dúvida, sempre aprende. Meus professores me ensinaram direitinho. Isso aí. Vai lá. Número 3, tópico 1. O registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 1. O fato de fidelidade de Mardoqueu, a importância que teve para o rei e seu reino, ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Podemos ver no livro de Salmo 139, versículo 16, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Sendo feita justiça com a morte dos dois eunucos, dois guardas da sua confiança, Bigtã e Teres, para saber a verdade de um fato tão importante como de costume na época, tal ocorrido era registrado no livro de crônicas do palácio. Tudo o que acontecia de informações importantes, mudanças, conspirações como aconteceu, coisas importantes para que ficassem registradas para todos aqueles que conviviam ali, era sempre registrado no livro de crônicas do palácio, até mesmo para que se ficasse ali o histórico do que foi ocorrido.
E ficou assim registrado no livro do palácio a fidelidade de Mardoqueu ao rei. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Tópico 2. Amã é exaltado pelo rei. Número 1, tópico 2. Um novo personagem. Amã era muito rico. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 9. E já entra em cena no palácio, sendo elevado pelo rei Assuero acima de todos os príncipes do rei. Podemos observar no livro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Identificado como Agagita, por Flávio Joséfo, afirmando que Ramã era malequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Podemos observar no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 13, livro de Números, capítulo 24, versículo 7. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, mencionado em livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, versículo 8, versículo 33. E nas versões bíblicas atualizadas, como a nova versão internacional, do português traduzida, e a nova tradução, linguagem de hoje, traduzido também para a língua portuguesa. Aqui nesse trecho, meus irmãos, ficou muitas informações. Eu vou precisar dar uma explicação um pouco mais aprofundada para vocês, porque assim foi mencionado aqui o nome de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo não viveu nesse período no palácio. Flávio Joséfo, ele era cidadão romano, historiador, pesquisador, estudioso judaico-romano e escritor de alguns livros. Ele viveu em Roma muita parte da sua vida e a vida dele se deu do ano 37 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Flávio Joséfo, em algumas de suas literaturas, escreveu que Amã era uma figura que apareceu no palácio inexplicavelmente, já colocada acima dos príncipes daquele tempo, porque Flávio Joséfo, na sua história, dizia que Amã era do exército dos amalequitas do rei Agag. Então, por isso chamado como Agagita. Todos aqueles que eram fiéis ao rei Agag eram chamados como Agagita. E Amã foi o único preservado pelo rei Saul na batalha, como diz aqui também na nossa revista, no livro de Êxodo, que pode ser observado a batalha entre o povo de Israel e o povo amalequita, quando o rei Saul conseguiu os israelenses vencer, o povo de Israel vencer essa batalha, mas Ramã foi o único preservado em sua vida na batalha. Quando Deus, naquela ocasião, deixou bem claro para o rei Saul que era para que tudo fosse destruído. Então, o que eu consigo entender é que Amã ele já foi colocado dentro do palácio acima dos príncipes. Ele apareceu de uma forma inesperada. Mas ele já vinha de uma descendência de um povo contra o povo de Israel. Então, ele já vinha naquela intenção de tramar ali, mais para frente, uma situação que poderia se fortalecer e estar retornando a sua presença, sua imagem, para que depois pudesse voltar a ter algum conflito com o povo de Israel, porque ele foi o único que permaneceu em vida naquele momento, quando teve a batalha do povo de Israel contra o povo amalequita, do rei Saul contra o rei Agag. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Será alguma coisa política, a gente pode dizer assim? Era alguma forma de interesse político? O camarada aparecer do nada e já ser elevado à tal situação? O que o Antônio trouxe, para o José fala, é fato que Ramã é descendente dos amalequitas. E aí, o seu descendente lá naquela época, da força lá, ele sobreviveu, ele conseguiu fugir. O rei Saul não fez o que Deus mandou, foi ali que o rei Saul ele erra
venceu eles, tirou eles quase praticamente do mapa. Se não fosse a bondade e a infidelidade de Saul, não ia ter mais nenhuma Amalequita, ia desaparecer. Então Ramã ele tinha um ódio mortal para Israel. Então naquele momento ele era uma pessoa de grande, tinha uma condição financeira boa, e ele, por ser condição financeira ali, ele deve ter, da parte política, deve ter conseguido entrar. Mas ele tinha um objetivo, além de ser uma pessoa de alta patente ali, era destruir o povo de Israel também. Posso continuar, irmãos? Número 2 do tópico 2. Um herói, aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de seu fato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou, olhando para a prosperidade dos ímpios. Podemos ver no livro de Salmos 73, versículo 2 ao 17. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Mardoqueu tinha a imagem como herói por ter salvado a vida do rei, como já foi mencionado aqui anteriormente, da conspiração dos dois eunucos, guardas de confiança, Bigtã e Teres, foram levados à forca. Mas Mardoqueu se tornou um herói, mesmo sendo registrado no livro de crônicas do palácio, esquecido. Mas Mardoqueu teve resiliência e sabedoria para continuar no palácio sem que sua rotina tivesse sido alterada. Mesmo vivendo um momento sem reconhecimento desfavorável, injusto, podendo viver quase o que aconteceu também com Asaf, como foi mencionado aqui no Salmo 73, na época, Asaf, músico de Davi, do rei Davi, quase desviando seu olhar, tendo inveja da condição de Ramã, que foi chegado inesperadamente no palácio e já foi colocado como uma imagem de destaque, acima até mesmo dos príncipes do rei. Alguém quer fazer um comentário? Essa parte. Número 3 do tópico 2. Evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar o rei Assuero da conspiração, precisou de que Esther levasse a informação. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 22. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real. Permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a não nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Podemos ver no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 16. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Não podemos, na igreja, esperar receber sem antes nos dar a nossa vida, sem se nos entregar por completo, sem sermos abundantes e fiéis à obra do Senhor. Para poder assim, através da nossa fidelidade a Deus, podemos ser como frutos e vamos vir a dar resultado e ter o seu crescimento, tanto espiritual como na obra também. Alguém quer fazer um comentário? Posso? Não, pastor. Pode até me corrigir isso. Não, se fica à vontade. Eu gostaria de falar a respeito dessa passagem aí. Primeiro, a gente vai entender que o livro de Esther é um livro que ele foi altamente questionado, quase muito na Bíblia. Porque algumas coisas que o livro de Esther traz parecem contradizer com tudo aquilo que a Bíblia traz. Primeiro, no livro de Esther você não ouve o nome de Deus. Você não falou o nome de Deus até agora, né, Daí? Não fala. Não cogita o nome de Deus. O livro de Esther não fala de um profeta, nem de um sumo sacerdote. É uma passagem que não é Israel que está acontecendo. Na verdade, interna. Não é nada tipo assim, não é Israel, não tem profeta, não tem sacerdote. O povo de Israel é um povo que está
servindo ao cativo, um rei estrangeiro. Ele não tem, o povo de Israel é escravo, então não tem nenhum tipo de influência dentro desse reino. Então esse livro de Esther, ele foi um dos 3 livros muito questionados, assim como o livro de Daniel e de Jó. Entendeu? O de Jó, ainda eu acho, por mais que seja uma coisa muito difícil de acreditar, o livro de Jó, que ele fala o nome de Deus. O livro de Daniel também fala o nome de Deus. O livro de Esther não fala, em nenhum momento você vai ler o livro de Esther mencionar Deus. A gente só consegue visualizar a fidelidade, mesmo eles dois estando dentro do palácio, a fidelidade deles dois a Deus, né? Mas você percebe que no livro de Esther, era mais o agir do homem. Sim. Do que o próprio Deus se manifestando ali. Na verdade, se manifesta muito naquilo que Mardoqueu, naquilo que Esther faz. Porque, na verdade, o Senhor, ele está claro, está sobre o que está acontecendo, mas você vê ali as sementes. O que são sementes? Sementes não são frutos. Vamos supor, o Senhor come semente? Não. O Senhor não come semente. Você come semente? Semente nos alimenta? Tira a nossa fome? Por quê? Porque a semente, ela foi feita para tornar-se um fruto. Sim. A mesma coisa, o passarinho come semente? Não, o passarinho come fruto. Aí você pega uma mangueira cheia de manga, ela só vai ser útil quando tiver as mangas. Quando ela tiver com semente, é a mesma coisa de Esther. Ali, Mardoqueu e Esther tinham semente na mão e eles precisavam que essa semente virassem frutos para alimentar. Alimentar quem? O povo de Israel. E quem é o fruto ali? Quem está com a semente? Mardoqueu. Quem é o fruto? Esther. Porque Esther frutifica. Ela vai para o palácio, ela vai virar rainha. E aí você começa a ver o agir de Deus quando ela entra no palácio. Por que ela vai entrar no palácio? Por que Vasti vai ser tirada? Por que Esther vai ser enxertada no palácio? Porque Deus, com a sua onisciência de presença, que a gente estudou aqui no curso teológico, Deus já está vendo que lá na frente, já sabia que um Ramã ia entrar na história, a Malequita, a descendência do rei Agag, vai tentar destruir Israel. Quando ele vai colocar a semente de Mardoqueu. Tudo aí começa na visão e na semente que está na mão de Mardoqueu. E quem enxerga o que vai acontecer, o que é preciso ser feito, foi Mardoqueu. Então você vê que um homem com uma semente na mão, sendo bem lançado numa boa terra, vira um fruto que vai dar retorno, que se chama Esther. Então você vê como é que é importante a gente às vezes analisar que nem todo livro da Bíblia vai ser profeta. Esther não é uma profetisa. Esther é uma menina comum, uma mulher comum, que era órfã, que não tinha nenhuma perspectiva, e foi colocada pelo seu tio, por mais que tivesse um grau de importância, mas era mínimo, muito mínimo, e porque não sabia o que era de Deus, porque não sabia de fato o que era de Deus, se soubesse não tinha um grau de importância. Essa parte não está agora. Entendeu? E aí você vê como é que Deus ele vai trabalhando na vida das pessoas. Às vezes você não é nada, Sim. e Deus muda a sua história através de uma semente. Então a gente precisa entender essa passagem do livro da Esther, porque muita gente lê o livro da Esther e não consegue entender ele, porque ele realmente, por não falar o nome de Deus, parece que é um livro colocado ao vento, mas não é, tem a história de Deus. Desde quando Deus não aparece de uma forma implícita, né, meu pastor? Mesmo quando Deus não aparece no nome, ele aparece nos atos. Entendeu? Usa pessoas, né? Ele aparece nos atos. Tópico 3. A resistência de Mardoqueu e o óleo de Amã. Número 1 do tópico 3. Reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 2. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de estudo pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente a adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Livro de Daniel,
capítulo 3, versículo 1 ao 12. O rei Assuero ordenou que todos se curvassem diante de Amã, porque ele foi colocado como figura importante naquele momento no palácio, sendo prontamente desobedecida por Mardoqueu, que era fiel ao nosso Deus único. Pensando ser contra a lealdade de Amã e sendo fiel ao nosso único Deus, Deus dos judeus, a resistência e coragem de Mardoqueu vinha da sua fé em Deus, fazendo o certo, pela ética dele, pela confiança em Deus, independente da opinião alheia, independente das ordens que lhe eram dadas. Assim também acontece em nossas vidas, quando somos desafiados a ser determinados, resilientes, corajosos, para perseverar com a nossa fé. Primeiro, Mardoqueu denunciou a conspiração contra a vida do rei. Segundo, ele adotou a prima Esther após a morte dos pais dela. Terceiro, recusa curvar-se diante de outra pessoa, a não ser somente Deus, nosso Deus único. E quarto, sua vida é exemplo para a nossa caminhada no Evangelho, de fidelidade a Deus. Quem quer fazer um comentário, uma pergunta? É até uma coisa simples. Em relação aos três companheiros de Daniel, foi aquela situação, Sedraque, Mesaque e Abednego, né, de ter sido lançado pelo fato de não ter se prostrado diante da imagem. Pode seguir. A pergunta que não quer calar dentro disso aí que faz Daniel e também Mardoqueu. Qual é o sentimento que traz transformação? Qual o sentimento que traz transformação? Mesaque e Abednego? Não. Qual o sentimento que traz transformação? Mardoqueu teve um sentimento desse dado momento bem. Não é tão explícito do Mardoqueu, mas se você pensar no próprio Daniel, Davi, tem um sentimento que traz transformação. Inteligência? Eles eram convictos da fé deles, é isso? Não. Coração sempre em Deus. Qual é o sentimento que o ser humano tem? Isso no geral. Que traz a transformação sobre a vida dele. Tem um monte, meu. Não, me fala um, cada um fala um. A resiliência, a perseverança. Perseverança e resiliência não. A fidelidade, Fidelidade, não. Transformação por completo. Quando você é fiel. Não. Amor. Não. Transformação. Só existe um sentimento. Fé. Todos esses sentimentos que vocês estão falando, eles são compostos para você ser tratado, por tudo. Mas só tem um sentimento para a transformação. O nome dele é ira. Ira. Por quê? Porque quando a pessoa se ira, ela está propícia a mudar. Ela se transforma para pior. Vou matar um. A ira. Quando você se sente irado, é quando você começa a entender que você precisa ser transformado. E quando eu falo essa ira, mas a ira é um sentimento que te faz não querer mais estar daquele jeito. Não aceitar mais. Não aceitar mais. É a ira. Ira não é raiva. Ira não é raiva. Separe ira de raiva. Mas pode se transformar Pode, não. ou em mudança para o bem ou em mudança para o mal. A raiva é um sentimento mais assim, mais pesado. Acima da ira? Porque a raiva é um sentimento que ela te faz perder o equilíbrio. A ira te faz ter equilíbrio e você, quando está irado, você está irado por alguma coisa, por alguma causa. Irai, mas não pequei. Mas não pequei. Então, irai, mas não pequei. Irai por quê? Porque Deus vai te fazer se sentir irado no momento da sua vida. Porque a ira que traz a transformação. Porque quando você está irado, você sabe que aquela ira é por alguma coisa que você precisa mudar. Eu vou te falar, eu vou te mostrar na Bíblia algumas pessoas que se iraram para poder mudar. Eu posso falar aqui do rei Davi. O rei Davi, ele, quando o Natan fala para ele aquela parábola, ele se ira com aquela parábola. Ele diz: esse homem tem que morrer. E
E é aí que Natan fala para ele, esse homem é você. E aí ele vai para o Salmo 51, pede perdão, pede mudança dentro dele. Por quê? Porque por causa da ira que ele sentiu pela história que Natan contou, aí ele decidiu que deveria mudar. Assim como Moisés também se sentiu irado, saiu de Israel, saiu do Egito, irado. Ele perdeu a ovelha, ficou irado e foi atrás dela. Ele estava irado, quer achar aquela ovelha. Porque se ele não tivesse irado, ele não ia atrás da ovelha. Eu tenho um monte, eu não queria aquela não, mas nem dele, eu sou dele. Entendeu? Jacó, quando se sente irado, é aí que ele toma a decisão. Então a ira é o único sentimento que Deus nos faz, nos leva até o momento da ira, que quando a gente está irado, é que Deus mostra para a gente todas as janelas de transformação que ele tem para a nossa vida. Aí entra o que a sua articulação falou. Mas tem pessoa que mata quando está irado. Aí entra não só a ira, a raiva acumulada com a ira, transforma-se em raiva, e aí entra também o poder maligno. Porque quem está em Deus não vai se irar e sair matando. Quem está em Deus vai se irar e buscar transformação. Então esse sentimento é um sentimento que ele traz transformação sobre nós. Tu pode ver que na Bíblia Deus vai tentar irar, na verdade ele ira todo mundo praticamente que ele chama. Ele leva no último limite para poder transformar a vida da pessoa. E Jó fala isso. Antes meus olhos te ouviam, hoje meus olhos te veem. Porque, dado o nome da história de Jó, está irado com isso. E Jeremias, que diz que Deus iludiu ele, está irado. É ira. Deus vai te sacudir até tirar para você se transformar. E quem transforma? É Deus? Não. Deus tira para você tomar a decisão da transformação. Então, esse sentimento de Mardoqueu, de uma certa forma, ele está irado também. Contra aquela condição do palácio. Contra aquela condição, contra a vida dele, contra o povo dele. E ali ele toma uma decisão de transformação. Porque Mardoqueu, ele é um homem espiritual, mas ele precisava ser. É como se fosse uma tomada te ligando. A ira é isso. E quando ele vê que aquela carta sai, aquele decreto, aí ele se ira. Aí ele diz assim, eu preciso de qualquer jeito falar para o chefe. Eu preciso tomar uma decisão, porque senão vai todo mundo morrer. Aí a ira faz ele trazer transformação. Fala, meu filho, vai embora. Isso é o que está, isso aí. Número 2, tópico 3. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem do rei Assuero. Sua única resposta foi que era judeu. Ali ele disse para todos que ele era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O Agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Opa, não é ira, é ódio. É diferente. Entendeu? Não é ira, é ódio. Ele não se irou. Quem se irou foi Mardoqueu. O ódio já é um ato maligno. Quem se irou foi Mardoqueu. Porque eu sou judeu mesmo, e aí? Eu sou judeu. Mas o Amã, ódio é diferente. É ódio que leva à morte. É ter ódio por alguma pessoa, ódio por alguém que gera morte, não é ira. A ira não vai gerar morte. A ira é a centelha da transformação. Agora, o ódio, odiar, o que é ira? Ireis, mas não pequeis. Ireis, mas não pequeis. Ou seja, coisa momentânea. Agora o ódio, está escrito odiei e não pequei. Odiar não é pecar. Porque o ódio faz você mais extenso. Aí não dá no momento de explosão, estou irado. Mas não quer dizer que eu vou fazer alguma coisa. Agora o ódio, eu penso, raciocínio, transformo um crime. Entendeu? Planeja a situação. Porque o ódio permanece aqui. Não. Você vai ver agora, continuar, Amã vai planejar uma coisa para matar e destruir. Ele não está transformando a vida para alguém de fazer isso. É o ódio. É ira. Por quê? O ódio é perigoso. Então é melhor só se irar. É um sentimento ruim. Porque o ódio ele é diferente da ira. A ira você tem aquela explosão, mas você não vai se transformar. Tipo assim, a ira não vai ser transformada em ódio. Mas a raiva
Então a palavra é diferente porque o sentido é diferente. Mas a ira, ela é um sentimento intenso na raiva. Sim, mas a ira ela não te leva ao ódio. A raiva ela tem centelhas. A raiva são centelhas. Estou com raiva. Aí estou irado, mas irado é como se você tivesse um raivoso, mas não acumulado de destruição. O ódio, você acumula todo o sentimento do mal. Você quer o mal, você odeia alguém. É a mesma coisa? Por que a gente fica sem falar às vezes com uma pessoa? A pessoa que não tapa na cara. Eu, se estiver irado, eu não vou falar com ela, mas vai ser para sempre. Não. Aquilo vai passar, eu vou perdoar. Mas se eu nutrir um ódio por ela, vai perdoar nunca. Porque o ódio é esse sentimento maligno. Ele se transforma maligno. Porque você fica com aquilo na cabeça. Entendeu? Você vai para o Antônio, fui lá, o chaveiro me maltratou. Eu me iro com esse aí dizendo, ô baixinho, você vê, é chato, não sei o quê, não sei o quê. Eu penso mal dele, que cai aquele do chaveiro, toda a cabeça dele, não sei o quê. Isso é uma ira. Meu Deus. Isso é uma ira. Ao ponto que a pessoa pode fazer assim, não, isso é uma ira, mas é uma ira, tipo assim, ele vai lá fazer, ele vai lá cometer, ele só está pensando. Agora, o que a ira pode fazer? Ela pode fazer eu falar assim, ele acha que eu vou virar chaveiro de barulho, eu vou lá, vou fazer o curso de chaveiro, vou virar chaveiro também, e vou botar do outro lado do chaveiro, vamos competir. Isso não é mal, isso é bom, transformou minha vida, eu estava precisando de uma profissão, me fez, com aquele chaveiro ficar irado ao ponto de me transformar também no chaveiro. Agora o ódio é diferente. O ódio é dizer assim, tudo bem. Às vezes você nem fala nada, o ódio é diferente. Não, tudo bem. Você vai embora, pega uma arma, ele nem sabe da saindo e você vai lá e mata ele. É o sentimento maligno chamado ódio. O ódio, às vezes, ele é silencioso, né? Ele é silencioso, porque a ira é igual quando alguém morre. É verdade. Quando alguém morre, quando alguém morre, tem vários tipos de reação. Tem a reação das pessoas que chegam lá no cemitério, e a gente já vai terminar, mas é bom de explicar aí sobre a morte, Você chega lá e vê alguém morto. Tem gente que chega lá e não consegue chorar. Não consegue jogar para fora. Tá para dentro. Só que aquela pessoa que chega lá e, meu Deus, e começa a jogar para fora, é um momento ali de dor, ira, tudo, mas ela jogou tudo para fora. Ela vai sair dali, acabou. Agora a pessoa que não consegue, que fica ali, começa a nutrir vários sentimentos guardados. Esses sentimentos não explodindo naquele momento, vai ser em porcentagens destruindo a pessoa por dentro, depois. Né? Porque, vamos supor, a gente vai ver lá uma pessoa que morre, Silvio Santos morreu. O que eu vou chorar na morte de Silvio Santos? Saudade. Nada. Só saudade. Mas isso teve tudo que podia ter. Ele teve uma família feliz, teve dinheiro. Não tem que chorar, ele teve uma vida plena. Quantas pessoas chegam em 10 anos de idade e morrem cedo? Ele não viveu 93, teve tudo que queria. Ele conseguiu construir uma família linda, deixou um patrimônio bilionário para a família. Por que eu vou chorar? Apenas assim, poxa, esse outro vai deixar saudade. Mas a saudade que ele vai deixar, boa ou ruim? Boa. Entendeu? É diferente quando você vê um homem chorando por um traficante de 3 anos que morreu. Que aquele ali, ele não conseguiu deixar nada de bom, porque ele era um traficante, ele matou, ele destruiu, e ele morreu muito novo. Então a mãe vai ter um sentimento eterno que ele podia ter vivido muito mais. Exato. Então a diferença do ódio, como a gente falou aqui, e a ira é isso. É como se fosse esse estado. A ira te faz se irar, mas não faz você querer matar ninguém. O presbítero Wagner, irmão se mata dentro de casa, discutindo, brigando. Aí a irmã se ira, mas ela não vai pegar, ela só quer. Mas ela não vai, porque né? O Wagner quer dar um chute nela, mas não pode. Por quê? Porque a ira. Né? Quando você, os casamentos aqui, Luciano, eu discuto com o Eduardo, eu discuto com a Vanessa. A ira faz o quê? A ira faz você dizer assim, caramba, sei lá, a Sônia, eu quero mais esse homem na minha vida. Daqui a pouco, 5 minutos, ela vai voltar atrás. É ira. Agora, o ódio, o que quer fazer? O ódio era pegar uma água quente, fervendo, ia deixar o Wagner deitar e ia vir jogar. 3 dias ela vai uma raiva. 3 dias já passa pra raiva. Aí já quase
O irmão tem que ser orientado, camarada. Então, o comentário aqui desse tópico 2 é que Amã soube por outros servos da raiz judaica de Mardoqueu. Idealizou, assim, como já foi comentado, um plano para exterminar todos os judeus. Ótimo. Plano esse de matar pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso contra os judeus. Número 3 do tópico 3. Inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional, como foi mencionado por Flávio José, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 32 e 33. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná. Outro exemplo, feito a Diná, filha de Leia. Livro de Gênesis, capítulo 34, versículo. Qual foi o sentimento que eles sentiram? Ódio. Porque ela foi estuprada. Então eles não sentiram ira, eles sentiram ódio. E com o ódio gerou o quê? O ódio sempre vai gerar destruição, diferente da ira. Por isso que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Porque você pode irar e não pecar. Agora, a Bíblia diz: o ódio vai te levar a não pecar. Se você vê a Bíblia, de uma certa forma, indireta, ela diz que o ódio vai te levar ao pecado. O provérbio vai dizer sobre essas coisas. Entendeu? Então, é necessário a gente medir esses sentimentos. A ira é o único sentimento que traz transformação. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos, alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18 ao 21. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Aqui, quando Amã descobriu Amã, descendência de Amalequitas, inimigos íntimos antigos dos israelitas, descobriu a origem judeia de Mardoqueu, ele teve ódio de todos os judeus. Ele ostentava o seu poder, ostentava a sua autoridade, a sua reverência demonstrada no palácio, menos dos judeus, que só tinham como sua autoridade máxima a Deus. Amã, assim, satisfazendo suas próprias vontades e egoístas, mataria todos que se negassem sua autoridade para lhe adorar. Amã adorava o poder e prestígio da sua posição, e era contra e ficou enfurecido quando não se prostrava a eles, e quando Mardoqueu não o reverenciava, estendendo a todos os judeus, sendo preconceituoso por terem credo e culturas diferentes, sendo orgulhoso e considerando ser melhor do que as outras pessoas. Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Não, foi respondido o que eu falei. Inteiramente. Porque você parar para perceber, Antônio, o ódio é tão maligno que nós estamos falando de gerações passadas, séculos passados. Já existia esse sentimento. Não, e o Amã não estava naquela época, não presenciou, mas aquele ódio de geração em geração foi passando. Entendeu? O ódio é isso. Ele queria descontar tempos na frente. O ódio é querer sempre dar. Só por ser contra ao que ele seguia. O ódio é o seguinte: eu tenho que te destruir. Independente, eu tenho que ter uma oportunidade de destruir. A ira não, a ira é momentânea. Ali naquele momento se ira, mas tu quer transformação. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos,
também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, capítulo 15, versículo 19. O maligno pode suscitar ódio contra nós, de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 16, fala sobre a armadura. Livro de Romanos, capítulo 13, versículo 12. A conclusão que eu consigo fazer, irmãos, dessa lição é que Mardoqueu permaneceu firme e fiel à sua fé a Deus, não se prostrou, não se curvou, não adorou a outros deuses, somente ao nosso Deus, mesmo depois de denunciar que algo tiraria a vida do rei, sendo fiel ao rei, ele não foi reconhecido sua fidelidade, sofreu perseguições e ameaça até de morte sua do seu povo judeu. Acabou? Sim.